Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Roda Viva. Nós estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e suas emissoras afiliadas e em todo o mundo por meio das principais plataformas digitais. Há 30 anos, o nosso entrevistado de hoje estreava suas criações nas passarelas brasileiras com a sua marca. Desde então, foram mais de 60 coleções. A última delas foi o emocionante desfile em homenagem a Milton Nascimento, em outubro passado, que marcou o seu retorno à São Paulo Fashion Week depois de um breve hiato. Seus desfiles são sempre manifestos culturais e políticos, e as suas criações há muito extrapolaram os limites da moda para compor uma arte profundamente brasileira. Para passar em revista sua trajetória e discutir o panorama atual da indústria que ajudou a revolucionar muitas vezes, nós recebemos no centro do Roda Viva o estilista e artista plástico Ronaldo Fraga. Ronaldo Moreira Fraga Januário nasceu em 27 de outubro de 1967 em Belo Horizonte. É formado em design de moda pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem pós-graduações em Nova York e Londres. Tem 40 anos de carreira e foi selecionado pelo Design Museum de Londres como um dos 7 estilistas mais inovadores do mundo em 2010 e em 2014. Para entrevistar o Ronaldo Fraga, o nosso elenco de hoje é composto por Daniela Falcão, CEO da Nordeste, Lilian Passi, curadora e jornalista, Pedro Diniz, jornalista, Maria Laura Neves, redatora-chefe da Vogue Brasil, e Mário Mendes, jornalista. Contamos ainda com as criações em tempo real do nosso Luciano Veronese. Ronaldo, boa noite, que prazer te receber aqui. Que alegria estar aqui, Vera. Nesse momento tão profícuo da sua carreira. Bom, todo mundo descreveu o seu desfile, né, Minas Nascimento, como emocionante. E foi a sua volta à São Paulo Fashion Week, uma homenagem ao Milton no momento em que o filho revelou ao Brasil que ele sofre de uma doença, né, a doença por Corpus de Levi, e esse resgate de Minas, da ancestralidade que o Milton traz. Queria saber como você chegou nesse conceito e o que representou para você, em termos de resgate da sua própria história, fazer esse desfile. Bom, 3 anos atrás, né, quando do show, da turnê de despedida do Milton, né, quando eles me convidaram, o Milton e o filho, para poder fazer o figurino, eu digo que os 30 anos, 40 anos de carreira foi para chegar naquele momento. Milton Nascimento, para mim, é o maior artista do planeta. E me atravessa de um jeito muito especial. Tanto que, na ocasião, eu pensei 2 vezes. Eu falei, gente, não tem que se aproximar de ídolo. Como que é isso? Faz uma roupa com outro estilista. Tem tanto estilista, que foram me escolher. Mas aí eu viajei na história a referência a Bispo do Rosário, do manto da anunciação, de prestar conta a Deus no dia do juízo final. Eles adoraram e todo o processo da feitura da roupa deu super certo. Tudo que eu falava com o Milton, ele falava, adoro nascer nas veredas, a roupa por baixo, o azul, o pôr do sol nas veredas. E fluiu super bem. O espetáculo, o show foi uma coisa para mim inesquecível também naquela história. E o Milton ficou em mim. Quando foi no início desse ano, o Milton ia ser homenageado, foi homenageado pela Portela no ano passado. Eu falei, tá, mas o Milton não é só um desfile de escola de samba, tem que também estar um desfile de moda. E eu falei, tá, então por que não fazer? Aí eu liguei para ele, falei, ele adorou a ideia, mas aí congelamos. Quando eu continuei pensando nisso, eu falei, mas para onde levar? No Museu da Língua Portuguesa. Aí eu fui conhecer o museu, depois do incêndio, e não tem referência ao Milton ali, né, porque ele não é conhecido como letrista. Embora ele escreve e fala com sons. Eu falei, qual que lugar bom para fazer uma ocupação, Milton Nascimento? Aí uma coisa foi unindo com a outra, aí o museu adorou a ideia, toda a equipe também, e aí nasceu a história da coleção. Que, por sinal, sua camisa belíssima de hoje, a calça é tudo dessa coleção. Depois você vai dar uma voltinha aí pra gente. Dou demais. Pedro, por favor. Ronaldo, tudo bem? Ei, querido. Por muitos anos, desde que você entrou no cenário da moda nos anos 90, você é tido como o estilista mais brasileiro de todos, né? Além do Milton, Zuzu Angel, Pina Bausch, Mário de Andrade, Carlos Drummond, a lista é gigante de personagens e de movimentos artísticos que você homenageou na passarela.
Essa sua escolha pesou na forma como a crítica olhava seu trabalho. Você já foi taxado de regionalista, né, brasileiro demais no momento de abertura das importações dos anos 90. Como você lidou com aquele tempo? E hoje, olhando o que acontece na moda, como você enxerga, sabe, o que está sendo feito à luz daquele tempo? Bom, eu digo que, aliás, tudo que eu fiz e faço com êxito ou que dá errado, eu ponho a culpa no meu mentor intelectual. E o meu mentor intelectual é Mário de Andrade. Encontrei com o Mário, eu tinha ali quase 15 anos de idade, e aí quando eu encontrei esse cara, eu falei, gente, ele me tomou de assalto. Eu nem pensava em ser estilista. Então eu digo hoje que tudo que eu faço, eu escuto a risada do Mário no meu ouvido. E não foi diferente com a moda. Então, quando eu vi o Turista Aprendiz, eu falava assim, gente, quando eu crescer, que profissão que eu posso escolher para ir para esse Brasil? Né, para mergulhar nesse Brasil, através, né, que me chegou nas cartas, através das cartas do Mário com Manuel Bandeira. E foi a moda que me trouxe isso. Mas nem eu sabia que eu poderia pensar ou trilhar um caminho de moda que me levasse de encontro ao Brasil. Então, assim, no início realmente foi muito difícil, porque quem falava bem, falava mal, falava assim, o estilista é carnavalesco. Porque isso naquela época, nos anos 90, 2000, não existia um enredo de um desfile de escola de samba. Exato. Existia ali fragmentos de tendências. Então, essa coisa de pegar e contar uma história era carnaval. Só o carnaval fazia isso. Né? E depois veio a coisa do é figurino, é teatro. O que é isso? Né? E mais, o desfile às vezes fazia um grande sucesso. As editoras estavam ali com 5, 6 pessoas da equipe, mas não saía em nenhuma revista. Porque fiz uma coleção, por exemplo, um desfile que eu adoro, que é o desfile da China. E toda de pantalonas, numa época que era fusô, que era de calças secas, entendeu? Então sempre ele batia de frente com aquilo que era a tendência da temporada. Mas ainda assim, eu sentia que eu tinha nas mãos um vetor que me permitia ir de encontro ao Brasil, de encontro ao meu país. E desde o início eu sempre tive muito certo que qualquer coisa que se pretenda autoral, ela tem que ser biográfica. Eu, quando estudei em Nova York, quando ganhei um prêmio, fui fazer pós-graduação em Nova York, depois Londres, e em Nova York aconteceu uma história que para mim foi muito marcante. Lembrando que é uma época pré-internet, as revistas custavam a chegar. Eu, um menino saindo de Belo Horizonte, eu não tinha nem noção quem que eram os estilistas japoneses ou ingleses, ou o que fosse. E de repente eu entrei numa loja, vi uma loja no Sorro, que era um caixote de vidro, com os manequins presos pela cabeça, transparentes, que eles ficavam voando, e uma portinha pequenininha. Então você tinha que entrar e nadar entre aqueles manequins com roupas e combinações de cores que eu nunca tinha visto na minha vida. Quando você entrava dentro da loja, finalmente a loja era toda verde água, concreto, e tinha uma escadaria com os degraus gastos, apresentando ali um terracota, como se fosse as soleiras das igrejas de Minas. E estava tocando Dalva de Oliveira. Aquela Dalva de Oliveira que minha mãe cantava no tanque lavando roupa. Então, quando eu vi aquilo, eu assustei, eu estava do outro lado da rua, sentado na calçada chorando. Eu não sabia por que eu chorava. E foi talvez a única vez que a moda me fez chorar. Quando eu olhei aquilo, eu falei, aí era da Câmara de Garçom. Eu olhei e falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero voltar para o Brasil e eu vou fazer uma moda que eu possa misturar essas referências minhas, e onde eu possa desfazer os nós entalados aqui dentro. Né? Então, e nem pensava, nem tinha essa preocupação se eu estaria sendo brasileiro ou não. Mas eu queria falar desse meu lugar, né, e desses tantos Brasis aqui dentro. Aí, na sequência do Mário de Andrade, veio Lina Bobardi. Um dia eu li uma frase da Lina, que ela falava que eu sonho com o Brasil, um dia em que os talheres desenhados para se comer, as cadeiras desenhadas para se sentar, as casas desenhadas para se morar e as roupas desenhadas para se vestir tragam o mínimo da grandiosidade, da mistura da cultura desse lugar. Estava no texto da coleção, né? Aí pronto. Sim. Por isso que eu falo, toma cuidado com seus mentores. Diga, Dani. Ronaldo, voltando para o Mário de Andrade, né, que é seu grande mentor, e para o Turista Aprendiz, o Turista Aprendiz nasce das viagens que ele fez, 28, 29, pelo Norte e pelo Nordeste, né? E você hoje, paralelamente, né, à sua carreira de estilista e artista plástico, você retoma, de certa maneira, os caminhos, né, e essa ideia, né, do Mário de conhecer o Brasil, a cultura, a gastronomia, a arquitetura, e de mostrar isso. Ele mostrava através, né, das colunas que ele escrevia para o jornal
E você vem mostrando hoje com as redes sociais, mas também levando, né, brasileiros nessas expedições que você faz lá com o Thiago e com o Pablo Buriti da Kivizu. Vocês têm mostrado, assim como o Mário de Andrade, né, fez quase 100 anos depois, né, exatamente 100 anos depois, você repete os passos do Mário e tem mostrado para o Brasil cada vez mais gente indo nas expedições que vocês fazem para o Cariri paraibano, para o Cariri cearense, Ilha do Ferro, para Minas. Como que foi uma intenção proposital? Assim, vou agora, não é uma pausa, né? Mas assim, vou exercer. Assim, você sempre foi muito múltiplo. Então, vou exercer um lado também, né, de mostrar o Brasil. É uma espécie de guia turístico, professor de história e grande contador do Brasil. Como que nasceu esse desejo, essa carreira paralela que você vem trilhando? Ô Dani, eu sou um homem extremamente religioso. Eu sou devoto do Santo Acaso. É o único santo que eu acredito. Tá? Esse aí você não consegue dar o truque. E aí foi o acaso que me levou para isso. Se lá atrás eu falava assim, nossa, eu quero escolher uma profissão, que eu possa sair de Santos, no navio, fazer todo o percurso do Mário, ir para os mesmos lugares, entender o Brasil que mudou, o Brasil que não mudou de jeito nenhum, o Brasil que não vai mudar nunca. Eu nunca fiz isso, né? As coleções foram me levando para os lugares. E lá atrás também eu fui convidado a ser o turista número 0 para o Jequitinhonha, que era um projeto criado pela Dona Ruth Cardoso, né, a primeira Dona Ruth Cardoso, que buscava criar pontes entre os Brasis que o Brasil não conhecia. O Brasil feito à mão com o Brasil da indústria, o Brasil do artesanato com o Brasil produzido em série, e que ela achava que isso deveria ser o papel do designer e do artista visual. E eu fui convidado a ser o turista número 0 de um projeto que chamava Turismo Solidário ao Jequitinhonha, que originou com a coleção Costela de Adão de 2003. Eu me lembro que na época os jornalistas, muitos me perguntavam assim, como que um lugar tão pobre pode inspirar uma coleção de moda? E eu respondia, como um lugar tão rico ainda não nos inspirou como ele pode. Né? E aí a história das coleções, das expedições, eu retornei à Paraíba, a cidade de Monteiro, o epicentro da renda da Renascença, 10 anos depois de um projeto. E na volta para João Pessoa me hospedei no Hotel dos Meninos, do Pablo e do Thiago, que eles são turismólogos, eles acompanham. A partir daí já existia um Instagram. Então eu mostrava tudo que eu como, onde eu estava indo, qual era o ponto do bordado, como que o crochê, como que a renda Renascença chegou naquele lugar. E eu lembro que na manhã o Thiago chegou para mim e falou assim, olha, eu vi as pessoas falando quanto é que eu pago para levar sua mala. E nós temos uma expedição para o Cariri, mas é muito difícil de vender. Nós levamos no máximo 4 pessoas. Falei, não, vamos fazer esse negócio aqui. Já vamos fazer para daqui a 2 meses. Né? Cara, já ultrapassamos 30 expedições. Então eu faço o Cariri paraibano com os meninos, o Rio São Francisco, o Baixo Rio São Francisco, Chapada do Araripe e acabo de chegar com outro grupo de Afuá, no extremo norte do Marajó. Né? E isso que no início começou como uma coisa paralela, onde eu encaixava na minha agenda, hoje virou o meu ofício principal. Eu paro tudo para ir de encontro ao Brasil. E por que isso? Porque eu aprendi que minha vida ficou menos besta. Sabe? Os meus problemas passaram a ter o tamanho que eles precisam ter quando você vai de encontro a um mundo que você não conhece, dentro do seu próprio país. Maravilhoso. Né? E aí, nessa história, é uma via de mão dupla. Eu ganho muito, as pessoas que vão saem transformadas. Eu falo que, no mínimo, o que eu ofereço? A travessia de um portal. Né? E você acaba criando, por exemplo, na Paraíba, eu tenho o maior orgulho da gente ver nessas 30 expedições o laço de transformação que nós deixamos e temos deixado para os produtores locais. Né? E isso... eu escolhi lá atrás esse caminho? Não. Ele foi acontecer, foi o acaso, falei, não, vou colocar esse menino aqui. Maria Laura. Aí pronto. Ronaldo, você já apresentou suas coleções fora do Brasil, alguns estilistas já fizeram incursões para vender moda brasileira fora do Brasil, e é sempre são sempre ações pontuais. Eu queria saber de você se você acha que há espaço para a moda brasileira lá fora e o que falta para a gente internacionalizar a moda brasileira. Bom, há espaço para o Brasil lá fora. Se naquela ocasião, quando começamos a fazer os desfiles lá fora, desfilei no Japão, desfilei em vários países, exposições, né, também em vários lugares,
não foi a moda brasileira que abriu essa porta, era o desejo de Brasil. E todas as idiosincrasias que o Brasil representa hoje no mundo contemporâneo. E naquela época, naquela ocasião, tinha um programa de governo que incentivava e facilitou essa abertura dessas portas. Ainda hoje, o Brasil desperta atenção. Ainda hoje, eu falo que o nosso melhor produto é a nossa face mestiça. Agora, a grande dificuldade é quando o próprio brasileiro ainda não entende isso como valor. Porque roupa por roupa, o mundo não precisa. Aliás, o mundo não precisa de tanta coisa que nós produzimos. Temos sapato e roupa para 300 anos. Né? Nós precisamos de histórias contadas. Nós precisamos de pontes criadas, como Dona Ruth Cardoso falou lá atrás, de pontes criadas em lugares com lugares e povos que a gente não conhece, com línguas que a gente fala mesmo e a gente também desconhece. Então, com isso, eu acho que o Brasil ele é um manancial gigantesco para esse lugar. Né? E principalmente agora, vamos falar de 20 anos para cá, quando a indústria têxtil do mundo migrou para os países asiáticos e foi um pânico geral, eu falei, gente, agora sem indústria da moda, como que a gente vai fazer? Eu falei, gente, vai ser indústria criativa. Sabe, nós precisamos criar. E naquela época eu já falava assim, porque a moda está doida para se libertar da roupa. E eu achava que todo mundo entendia o que eu estava dizendo. Como assim a moda se libertar da roupa? Né? E, de certa forma, o trabalho com as expedições, com os projetos, com as coisas, com os desenhos, eu faço de ópera a quermesse nesse país, foi a moda se libertando da roupa. Né? Então, com isso, eu acho que o mundo está precisando desse manancial que temos aqui. Lília. Ronaldo, outro dia me perguntaram o que eu achava de você como estilista. E eu falei, mas o Ronaldo não é um estilista. E a pessoa ficou assim. Falei, o Ronaldo, na verdade, escolheu a moda, ou a moda escolheu o Ronaldo, para contar as histórias que te interessam. E como é que você vê isso? Você já pensou em mudar de carreira e virar escritor, diretor, roteirista? Menino, já pensei demais. O Matisse, ele disse uma vez que morria de inveja dos artistas japoneses do século XIX, porque tinha uma corrente que, quando faziam 40 anos, eles mudavam totalmente de vida. Eles mudavam de cidade, mudavam de nome, mudavam no caso dos artistas, se virava pintor, virava escultor. Rompia com os amigos, rompia com a família para começar uma nova vida. Eu acho que todo mundo fantasia isso, né? E se eu começasse uma nova vida? Se eu começasse uma nova profissão? Hoje eu não penso mais isso, porque eu acho que tudo que eu fizer eu vou trazer para o mesmo lugar. Mas eu acho que você está certa. Quando me falam assim, você é tão apaixonado pela moda, eu falei, não, eu nunca fui apaixonado pela moda. Sabe? Fui apaixonado por outras coisas. E a moda, no caso, foi um vetor que o acaso me deu. Né? Eu desenhava muito bem, adorava desenho desde criança e, vindo de uma família muito pobre, eu sonhava com um dia em que pagasse um curso de desenho. E esse primeiro curso gratuito era um curso de figurinista no Senac. Então, foi esse curso que eu tirei a nota maior. Eu gosto de lembrar assim, que na maturidade que eu fui entender o valor desse curso para mim, porque metade da turma era formada por senhorinhas de cabelo lilás, costureiras que estavam ali para aprender a desenhar a roupa para cliente, porque ela só sabia costurar e modelar só de olhar, e a outra parte formada por travestis, que estavam ali as meninas para aprender a desenhar fantasia de carnaval. E eu, um menino de 14, 15 anos, eu falo que hoje eu tenho certeza que eu sou a mistura das velhinhas com as meninas travestis. Foi isso que deu aqui a mistura. E aí, eu tirei a nota maior e eu já fui direto trabalhar numa loja de tecidos. Aí eu não parei mais. Para chegar no São Paulo Fashion Week foi questão de... Mas a gente vai ver a mudança de carreira? Mas claro que você eu vai vou te falar que eu morro de inveja de algumas de coisas. guia turístico ele já virou artista plástico. Essa transição de carreira está em curso. Não, menino, mas eu sou um homem de poucas invejas, tá? E eu invejo, por exemplo, quem escreve bem como ele, que escreve bem como você. Então eu queria ter mais tempo para dedicar à escrita. Tá? Então vem mas aí. eu acho que com a escrita veio eu faria aí o como eu livro tentei fazer do com a Ronaldo. moda. Diga, Mário. Seu Ronaldo, é o seguinte... Você sempre teve uma das passarelas mais diversas, né? Idade, corpos, enfim, né? E minha pergunta é sobre corpo, que o Barthes dizia que o corpo da modelo não é o corpo de ninguém, é uma forma pura. E aí vem a moda toda sempre subvertendo isso, e você é uma das pessoas que faz isso. Uma vez eu vi um desfile seu sobre carnaval, que eu lembro que eu tinha ido ao backstage, vi a roupa, falei, será que essa roupa
vai dançar? Fiquei curiosíssimo. E quando eu vi o resultado, eu falei, gente, olha só. Inclusive, Lilian estava também, a gente comentou sobre isso. E depois, uma vez eu estava participando de uma editorial de moda com o Grupo Corpo, Minas Gerais. E aí eu falei assim, ó, por que a gente não pega coisas do Ronaldo? Porque a roupa do Ronaldo dança. Eu lembro que eu pensei nisso. Aí eu queria saber de você, como é que com a sua relação com o corpo, como é que você trabalha isso? Você tem as diversas formas de corpo na sua cabeça e trazendo para a moda em geral. O que eu tenho percebido hoje em dia é que parece que esqueceram do lance, as modelos estão magras de novo, estão falando que a magreza está sendo novamente valorizada. Então eu digo assim, a moda esqueceu isso, era um modismo que as pessoas não estão fazendo mais. Como é que você vê essa questão corpórea e corporal na moda e no seu trabalho? Ótima pergunta. Bom, essa história da relação com o corpo, eu sempre falei que meus olhos sempre brilharam pela sensualidade velada. Agora, falando em sensualidade velada, num país de exposição do corpo, onde a moda brasileira sempre foi associada àquilo, quanto mais justo, melhor, mais curto, melhor. Mas lá atrás, tanto é que muita gente fala, já vem ele com esse pacote de novo, entendeu? E eu adorava um exercício, Mário, de fazer uma peça piloto e provar essa peça piloto em quase todo o grupo que trabalhava comigo, as costureiras. Eu chamava a costureira, hoje você que vai fazer a prova de roupa. A modelista, hoje você, às vezes não fechava, falei, não, mas eu quero saber como que fica isso aqui no busto, até chamar modelo para provar. Tá? Então eu falava assim, gente, eu não estou aqui para fazer trazer mais uma linguagem de moda que, se não for para libertar, não vou fazer alguma coisa que seja para oprimir, para prender. Né? E até hoje eu procuro fazer uma roupa que a menina vai vestir que veste 38 e vai vestir que veste 42, e essa roupa vai cair com transposição de pences e vai vestir esse corpo bem. Né? Agora tudo parte de um conceito. E o meu conceito, tá? Primeiro que essa coisa desse poder que dão à moda, que a moda vai falar do futuro, que a moda vai sinalizar o futuro. Moda não sinaliza o futuro. Sabe? A moda é um reflexo do retrovisor no tempo que a gente está vivendo. A moda fala de agora. Só que o grande erro do estilista é sempre olhar para o futuro, que a moda nunca acertou, ou repetir o passado. Né? Agora a gente tentar falar de agora, e tem uma coisa que eu falava 20 anos atrás, eu continuo falando, tá? Que a mídia mais importante que existe é o próprio corpo. É o que você fala com esse corpo, é o que você revela com esse corpo, é o que você põe com esse corpo. Eu tentei, em 2002, eu lancei uma marca que eu queria vestir números maiores, chamava Ronaldo Fraga para Maiores. Então tinha uma libidinagem toda ali, de um duplo sentido e tal, mas foi um fracasso. Porque as pessoas não queriam vestir uma roupa com uma etiqueta falando de maiores, sabe? Elas queriam uma roupa da passarela, vestida pelo modelo que ela desejava ser, e ela jurava que nunca seria. Ela queria a roupa que estava na magra, mas que ela vai entrar na loja e vai encontrar um número maior. E não tinha tido um movimento, estava longe ainda do movimento do plus size na moda, por exemplo, nessa história. Mas eu acredito que quando a pessoa entende e coloca a moda para trabalhar a seu favor, aí ela arrasa. Isso vem de onde? Vem da minha loja de tecidos. Então, quando eu cheguei para trabalhar, me ofereceram o primeiro emprego, eu ainda perguntei, quanto que eu tenho que pagar? Eu disse, não, você não tem que pagar. Você vai receber um salário. Eu falei, eu vou desenhar o dia inteiro e vou receber por isso. Né? Só que eu só sabia desenhar, não entendia nada de tecido. Deve ter estragado tecido de muita gente. Sim. Mas quando abriu a loja, cara, tinha a gorda, a magra, a branca, a amarela, querendo a roupa para o casamento, para o velório, para o batizado. Então, minha formação vem desse lugar, onde a pessoa tinha costureira de família. Sim. Sabe? Onde não tinha... o prêt-à-porter estava começando no Brasil. Então, as medidas ideais da roupa era a sua medida. Era o tamanho do seu quadril. A sua costureira sabia o que ia ficar bem no seu decote. Né? Você chegava com a folha rasgada da revista e falava assim, eu quero exatamente isso. Mas ao invés de decote V, para mim fica bem a U. Ao invés dessa saia rodada, põe essa saia reta. Exatamente isso, mas é exatamente isso. E aí as pessoas criavam. Né? Mas então, você acha que... Eu acho que, de certa forma, a moda está retomando isso. Quando você vê que tem hoje um crescimento de um valor da volta da roupa sob medida, sabe? Que não seja a roupa da produção em série, então eu acho que isso é interessante. Preciso fazer um rápido intervalo, eu juro que é rápido, e a gente volta já já com o Ronaldo Fraga. Vou deixar todo mundo continuar, podem ficar tranquilos.
cultura que aproxima. Bradesco. Roda Viva está de volta. Eu queria que você que está aí em casa estivesse aqui nos bastidores, porque a conversa está rolando solta, é um encontro de amigos aqui. O Mário vai agora fazer o adendo que eu cortei no bloco anterior. Diga lá. O que eu queria saber é o seguinte, se essa coisa dos corpos realmente continua valendo, na moda em geral eu digo, porque eu falei, eu vejo tudo, né? Hoje a gente pode ver tudo. E eu não tenho visto os corpos todos serem contemplados nas passarelas. A diversidade ser contemplada nos desfiles, pelo menos não digo étnica, não, mas é uma coisa mesmo do corpo, né? A gente que é mais fortinho, né? Então, se a moda em geral, ela esqueceu isso ou empurrou para lá, ou é uma tendência que tem que ser retomada. Sim. Como é que você vê isso? Bom, eu não sei a moda, tá? Mas no meu caso, para mim, não acho nada... Bom, eu adoro sexo. Eu acho que o sexo vinha desse diverso. Então, se precisa imprimir sexo em qualquer coisa, entenda sexo aí como emoção, tá? Tem que olhar para o diverso. Então, essa coisa de criar nessa linha de montagem, que agora o corpo é esse, o casting é esse, o comprimento é esse, a forma é essa, isso é a mesma coisa de você lembrar de um desfile dos anos 60 que os modelos iam com a plaquinha com um número para a pessoa comprar a peça. Né? Eu acho que nem cabe mais, eu acho que é um caminho sem retorno isso. Tá bem, Ronaldo. Uau! Veja que democracia não funciona, Dani. Vai. Foi o primeiro Ronaldo que eu ouvi, Dani. Além, né, de trazer o Brasil, você também é responsável por trazer as artesanias do Brasil, não só na temática, como a gente conversou um pouco aqui, mas no saber manual também, né? E vários saberes manuais. Talvez, né, olhando as suas coleções, é quase uma biblioteca. Não precisa escrever um livro. O livro escrito dos nossos saberes manuais, sobretudo têxteis, eles estão aí. E a gente está vivendo um momento, né, muito por conta do ultra fast fashion, que faz muito sucesso, e o mundo é sempre feito de movimentos antagônicos, então a gente chega numa produção em massa louca, né, não é nem mais fast fashion, agora é ultra fast fashion. E aí a gente vê de um outro lado as pessoas falando que o artesanal e que o feito à mão está na moda. Outro dia eu peguei uma reportagem, já tem até o termo craft washing, né? Nem tem o greenwashing da sustentabilidade. Muita gente que quer surfar numa onda, já que há esse desejo do feito à mão, porque ele se contrapõe, né, à roupa do ultra fast fashion. Como que você, né, que trouxe, também foi pioneiro, não só em trazer a brasilidade, mas em trazer o artesão e as nossas manualidades para a passarela, como você vê primeiro esse momento, assim, na minha rede social, o que mais aparece, a turma do branding, é falando que o feito à mão está na moda, e aí vem, né, e a gente vê os grandes magazines fazendo collabs com marcas que têm o artesanal na veia, que a gente sabe que é impossível você levar o artesanal para um grande magazine, né? Então é o crochê feito à máquina, mas que ele se vende como artesanal, porque o artesanal está na moda. Certo. Quais são os cuidados e como você enxerga isso para que, de fato, né, o artesão e os nossos saberes têxteis se preservem nesse momento ou nessa onda boa que tanta gente está surfando? Dani, eu falo que tudo que entra na moda já entra preparando o atestado de óbito, porque se entra na moda, sai da moda. Então, eu acho muito, muito perigoso. E quando eu escuto falar, o crochê entrou na moda, o bordado entrou na moda, eu falo assim... Melhor dizendo, que o que está na moda? O que a moda está pedindo agora? E, de novo, como reflexo no retrovisor do tempo. É o que a vida está pedindo. Nós estamos precisando de verdade, nós estamos precisando de histórias bem contadas, nós precisamos de emoção. Nós estamos precisando de histórias que falam de ancestralidade. Então, se a ancestralidade vai ser a palavra que vai nos levar para atravessar e chegar, espero, finalmente, ao tom do século XXI, que ainda não chegamos, aí, óbvio, práticas manuais, elas falam muito da ancestralidade de um povo. Né? E eu sempre trabalhei com isso sem essa preocupação que se estava na moda ou não. Os japoneses, por exemplo, quando a gente fala a alta tecnologia, quando fala em Japão, por exemplo, a moda japonesa,
lembra imediatamente de altas tecnologias. Por exemplo, eu lembro que eu fui a Tóquio a primeira vez no início sei lá, 2000 e pouco, e não tinha chegado ainda a impressão digital aqui no Brasil. Quando eu vi a impressão digital lá, eu falei assim, gente, vocês não têm ideia. A impressão de uma foto, que tem um detalhe, que tem não sei o que lá e tal. Mas mais à frente, o Japão resgatou uma seda e um linho feito a partir da bananeira, do caule da bananeira, que era um saber e um fazer do sul do Japão. E que ele estava em vias de extinção. Só tinha 40 artesãos produzindo aquilo. Então houve um investimento do Estado, isso passou a ser ensinado nas escolas, desde a escola primária no sul do Japão, para poder resgatar esse saber. E quando você pega uma seda, que você fala, não, isso aqui é seda pura, não, isso aqui é feito da bananeira, né? E resgata o quê? A própria história daquela região, que é, no caso, o sul do Japão. Então, no caso do Brasil, nós temos essa coisa de país colonizado, que sempre o feito à mão foi algo de tem que ser barato, vamos comprar do pobre para ajudar o pobre. Porque nós somos ignorantes em relação a isso. Quando eu fiz a coleção, que foi o Turista Aprendiz em Pernambuco, por exemplo, eu fui para a Itália, passei um mês na Itália, de férias e tal, e fui investigar sobre a origem da renda renascença. O que eu escutava aqui no Brasil, não, que a renda do Nordeste, aquela renda renascença é cópia da renda de Florença, né? E aí, aí que eu chego até a minha essa história, que a renda renascença ela foi criada durante o período do Renascimento, em que instituiu-se que a menina começava a criar os pontos, aprendia a fazer a renda e os pontos de família aos 5 anos de idade, para casar aos 13. Ela fazia todo o enxoval. E a filha de um grande industrial de Veneza, ela se apaixonou pelo filho do adversário político do pai, e o pai pediu que a igreja resolvesse aquela pendenga, que metade do dote da herança da menina seria doada para a igreja. E a igreja resolveu. Pôs a menina no navio, mandou para o convento em Olinda, e ela viveu até os 93 anos fazendo renda. E os pontos que a menina inventou eram os pontos daquele mundo confinado dela. O ponto pipoca, o ponto abacaxi. A base da renda renascença brasileira chama dois amarrados. Né? Quer dizer, uma história de amor amarrada que a menina vai viver dos 15 aos 93 anos confinada fazendo renda. Maravilha. Então, quando ela morre, a dama de companhia, que era uma paraibana, vai passar uns 5 anos na casa de uma tia em Pesqueira, ensina para as 15 primas, depois ela vai para Monteiro e ela morre ensinando a fazer renda. São os 2 epicentros da renda renascença. Então, quando você olha o Nordeste, você consegue traçar um mapa etnográfico, emocional, dos saberes, abrolhos, né, o ponto abrolhos, que crianças e homens tinham que bordar, os judeus, bordar no navio, porque se fechassem os olhos ou titubassem, julgavam as pessoas vivas no mar, porque podiam estar trazendo uma enfermidade que ia contaminar toda a tripulação. Isso não é moda, né? É história. Vamos com certeza, sim. Mas diga lá. Só completando a coisa do artesanato. Vai, diga. A gente faz tão bem, né? E por que as novas gerações não veem o valor dessa preciosidade que a gente tem, que é o artesanato? Como é que pode fazer para nós? Diga, Laurinha quer complementar. Na pergunta da Lilian, eu acho que tem, discordando um pouquinho, tem uma nova geração de estilistas que valoriza essas técnicas, que levou esses códigos para São Paulo Fashion Week. E eu queria saber como é que você dialoga. Não, mas a pergunta não são os estilistas, são as artesãs e os artesãos. Deles. Gente, primeiro, que é o seguinte, dá trabalho. É você entrar numa floresta gigantesca e abrir picadas. Né? Então, assim, tudo está montado para que não seja feito. Então, você vai trabalhar com um grupo no sudeste do Pará. A dificuldade para uma linha chegar naquele lugar, então você nem sabe como que elas ainda continuam fazendo com aquilo ali. Tá? Então, tem as dificuldades, que é o fazer, que é estimular uma nova geração de rendeiras e crocheteiras que viram a avó morrer cega, de catarata, que ficou fazendo a renda com a luz do lampião, por exemplo. E tem até a consumidora, porque quando a menina de 15 anos hoje, ela quer uma nova roupa para balada, ela quer comprar um vestido de R$100 na Zara. Sabe? Ela vai comprar essa renda falsa. Até não está nem sabendo de onde essa renda veio. Aí a gente anda, de onde que a gente chega? Na cultura, na educação.
né, que é, de novo, citar o nome dela de novo, Dona Ruth Cardoso e Lino Bobatti falavam Mas atrás. deixa eu fazer só uma Mas provocação peraí, em relação... deixa eu só pedir para ele responder isso que a Laura falou, porque acho que ele respondeu para a Lília, mas em relação a uma nova geração de estilistas, Que traz você acha isso. que tem Olha, isso eu com acho, autenticidade? eu acho que tem uma geração, que nem é nova, né, geração, o pernambucano, o Vader. Gustavo. O Gustavo. Gustavo Silvestre, mas ainda são pouquíssimos. Não é porque eles jogam uma perfumaria porque está na moda, mas assim, eles saem a campo, eles passam uma semana enfiados lá no Cariri paraibano. Nós precisamos disso. Né? São poucos os designers que tem. Gente, eu não tenho condição hoje. Teve uma época que eu trabalhava com 5 grupos de vez. Eu estava fazendo crina de cavalo lá em São Borja, na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, pegava ônibus até Porto Alegre, vinha de avião para São Paulo, ia para o Mato Grosso trabalhar com couro de peixe, voltava para São Paulo, ia para o Cariri paraibano trabalhar renda, de lá já pegava a linha reta lá para Passira para trabalhar com bordado e voltava carregado de coisas para casa e contava essas histórias para fazer meus meninos dormir. Eles cresceram ouvindo essas histórias, mas sempre foi um caminho solitário. Aí que vem as expedições, que agora eu levo as pessoas para esses lugares que eu passava. Agora, a disposição para fazer isso, eu tenho uma dificuldade, sabe? Teve uma época que teve um grupo em Pernambuco, de um grupo de novos estilistas que falou assim, já vem chamar aquele mineiro de novo para fazer o trabalho aqui. Aí tudo bem. Eu falei, tá, gente, mas tudo bem, tem trabalho para todo mundo aqui, né? Quando foi poder fazer o mapeamento do Estado, a turma nova queria ficar só no litoral. Eu falei, não, menina, tem que ir para um lugar onde, assim, você vai ter que comer bode, entendeu? Deixa eu chamar o Pedro, que eu interrompi a pergunta dele. Diga, Pedro. Eu queria resgatar um pouco isso que você está falando, que a Laurinha falou, que a Lilian também pontuou, mas juntar em 2 fatos relevantes da sua carreira. Em 2013, você foi um dos únicos estilistas que esteve numa reunião do Ministério da Cultura em Salvador, na Bahia, que eu estava cobrindo pela Folha na época. Estava você, o Instituto Zuzuanja, o Jun Nakal, pouquíssimos estilistas daqui queriam falar sobre cultura, né, e transformar. E eu lembro que quando essa ideia de o Ministério da Cultura entrando como suporte, né, com a Lei Rouanet, enfim, foi um fiasco e foi um escândalo na época, porque, primeiro, a própria cultura brasileira, e eu digo, os corpos de dança, de teatro, de cinema, foram contra a entrada na moda, né, como um vetor cultural. A moda sempre teve esse problema. E também os estilistas não queriam se mostrar frágeis para o público, como se precisassem, né, do governo ou do Ministério da Cultura para fazer suas coleções, para fazer seus desfiles. Teve esses 2 lados. Eu lembro que você foi muito criticado na época e você respondeu à altura. Hoje, e aí voltando à Laurinha, existe a tônica hoje é falar sobre o Brasil, né? Então, como você que lidou com essas críticas na época e como você analisa o que os próprios estilistas, seus colegas, tratavam, meu estado, Pernambuco, por exemplo, ou outros estados do Nordeste, enfim, o que vinha de lá, sabe? Uai, em muitas situações eu acho que eu fiz papel de morto, porque eu precisava continuar o caminho naquilo que eu acreditava. E eu acho que nem era fragilidade, era um preconceito e um desconhecimento da classe. Teve uma outra reunião aqui em São Paulo e que as pessoas insistiam com o ministro da Cultura, com a pessoa representante do Ministério da Cultura, sobre discussão de alíquotas da Fazenda. E eu falava assim, amigo, aqui a porta que abriu não foi do Ministério da Fazenda, não, foi da Cultura. Eles queriam ser indústria da cultura, né? A porta abriu foi da cultura, nós temos que entrar pela cultura. Só que eles não se viam como vetores de cultura. Como outros países fazem. Então, mas até hoje tem uma nova geração, sim, de uma geração de estilistas que entenderam e trazem a cultura e as vivências para a passarela e para o seu trabalho. Isso evoluiu demais. Mas a moda tradicional brasileira, sabe? Não, passava um verniz. Né? Tanto que nós vivemos isso aí. Não é de agora, isso tem 20, 30 anos, de marcas que escrevia oxigênio na camiseta, Yanomami na camiseta e jurava que estava fazendo uma moda brasileira. Mas diretores de teatro, atores, dançarinos,
não gostavam de... a ideia de que a moda aí essa entrasse... coisa teve a divisão do bolo. Eu me lembro da primeira reunião, quando eu fui nomeado para o Conselho do Ministério da Cultura. Conselho Nacional de E eu cheguei lá, gente, porque ninguém nem cumprimentava. Eu ia cumprimentar a pessoa do audiovisual e zerava a cara. Exato. E falava assim, ai, gente, onde eu vim parar? Aí eu fiquei lá na ponta, e era a ministra, na ocasião, era a Ana de Holanda. E ela estava numa fase muito hostilizada, assim. E eu lembro que a Ana entrou, e quando ela entrou na sala, ela passou e veio até a mim. Eu não conhecia a Ana. E ela me abraçou e falou assim, nossa, eu usei um vestido lindo seu no Festival de Cinema de Recife. Eu falei, agora que eles vão me matar. Volta, entra de novo, Ana. Então, assim, claro que daí a 6 meses, hoje não. Aí mas eu ficava assim, Ronaldo, sabe, querendo conversar com todos eles, mas no final deu certo. Outra palavra que meio vai e volta quando a gente discute moda e que parece que nunca é muito para valer, né? A gente já falou do artesanal, já falou dos corpos diversos, também a questão da sustentabilidade, né? Muito se discute que a moda é uma das indústrias mais poluidoras do planeta e o que fazer para reverter isso. Aí se fala muito em moda circular, em reciclado, mas a gente não vê isso avançar a ponto de conter o impacto que a moda causa no ambiente. Como que você trabalha isso nas suas coleções e como você vê Você falou que é difícil associar a moda ao futuro, mas nesse caso é indispensável. Aliás, quando eu falo da coisa do futuro, é agora. É urgente a gente discutir isso. Tá? É urgente, porque a questão da sustentabilidade, que de novo entrou na moda, então depois virou uma palavra muito desgastada no meio da moda. O estilista é sustentável, todo mundo já olhava assim. E tal. A Ródia do Brasil criou um fio que foi revolucionário na época, isso alguns anos atrás, e ele, em parceria, desenvolveram um fio, e quem fez esse material, os tecidos, foi a Amine e a Santa Constância. E eu fui convidado a lançar numa das minhas coleções, que foi o desfile A Fúria das Sereias. E era um fio, explicando de forma bem coisa que no laboratório eles chegaram àquilo que era o caviar dos micro-organismos no lixão. O que eles se estapeiam para comer, tá? E eles criaram no laboratório esse fio superficial para trazer isso para a moda. Então fizeram uma poliamida, uma nova poliamida, em que a peça, normalmente, uma camisetinha ingênua de malhação, ali, ela dura aí uns 40, 50 anos no meio ambiente, no lixão. Uma camiseta, a mesma camiseta, feita pelo mesmo fio, onde você pega os dois, não vê a diferença, ela dura 2 anos. Eles devoram isso imediatamente. Quer dizer, um fio extremamente revolucionário, não só para a moda, mas para tudo. Só que, na ocasião, foi um fracasso o lançamento. Porque esse fio, no produto final, ele era uns 10 ou 15 reais mais caro do que a poliamida normal. E o mercado não quis pagar isso. Por quê? Por falta de comunicação, talvez. Talvez por falta que muita gente ganha com as práticas insustentáveis até hoje. E essa educação ela é muito lenta. Né? Por isso que quando o Japão pega esses saberes e fazeres que estão em vias de extinção e coloca lá na escola pública, sabe, começa a formar as crianças com essa preocupação, que é o caminho. Ronaldo, talvez você seja o estilista mais politizado do Brasil e que se manifesta muito, né, publicamente e tal. Você já abordou questões gravíssimas como tragédia ambiental com Mariana, ou o período da ditadura com a Zuzu Angel, transfobia. Qual que é a causa que te mobiliza hoje? Bom, todas essas causas não saíram de moda, né? Não, continuam todas aí. Então, assim, todas elas estão muito vivas, né? São chagas ainda, infelizmente, abertas aí. Mas o que eu falo, o que me inspira numa criação, seja de moda ou o que for, é aquilo que me assombra, aquilo que me alumbra, mas também aquilo que me assombra. E o Brasil é um país da assombração e do alumbramento. Está tudo no mesmo lugar. Né? Hoje você tem a questão ambiental, que eu acho que ela é a questão mais urgente, mas tem tanta coisa. Você tem, vivemos aí a discussão das últimas semanas do feminicídio no país. A questão da transfobia, que parece que a gente não sai do lugar. Né? A questão da doutrina religiosa, do poder vindo da imposição, da aproveitamento da fé alheia. Né?
Agora, o que acontece é que a moda, nesse caso, sempre eu fui criticado por alguns que falavam assim, não, mas a moda não é lugar para discutir esse tipo de coisa. Né? Muita gente fala assim, já vem ele ganhar, ele lucrar com a tragédia de Mariana. Eu falo assim, gente, isso não dá dinheiro, isso não vende. Sabe? Discutir transfobia não vende. Né? Eu faço isso porque eu tenho... O teu público rejeita isso? Eu tenho público isso? fiel e tem principalmente esse buraco interno de criador aqui dentro, sabe? Quando eu falei da autoria ser autobiográfica, que é de alguma forma você tentar ver o que você faz com esse nó. Né? Se eu fosse escritor como vocês estavam escrevendo. Né? Mas como estilista criando roupa, a minha roupa acaba falando sobre isso. Ronaldo, essas suas posições políticas num país polarizado, cada vez mais polarizado, já interferiram no teu negócio? Você tem hater? Nossa, demais. Demais. O que foi a eleição anterior, antes da pandemia, né, do Bolsonaro. Se você ler esses comentários na minha página, como eu era atacado, eu falo assim, nossa, eu não posso ir ali que você é apedrejado. Né? Mas é essa história. Mas a moda, ela sempre fez papel de morta. Né? E, então, isso é no mundo inteiro. Ela sempre ficou espreita, esperando qual vai ser a próxima elite consumidora. Então, de tempos em tempos aparece uma Vivienne Westwood, de tempos em tempos aparece uma Zuzu Angel, né, que vai ter uma voz dissonante ali. Mas nós vimos marcas que ganharam muito com o governo Lula, né, na abertura com a Apex, o mercado internacional, que falavam de Brasil e que bateram palma e, aliás, fizeram campanha para o governo nefasto que vivemos aí. Diga, Mário, você está... Eu queria... Tá tudo muito bom esse papo sério, mas eu queria trazer uma questão mais mundana, né? E pessoal. A Lilian está falando que você é o mais politizado e eu lembrei também de uma polêmica que teve num desfile seu, quando você colocou as modelos com o cabelo de bombril. Isso. Né? E foi assim, foi coisa de hater ali, muita gente, né? E aí e uma vez também, depois de um desfile seu, eu lembro conversando com uma senhora da moda, falando, querido, isso é roupa que não enfeita mulher nenhuma. Então, eu queria saber como é que você lida com isso, com a crítica. Quando eu digo crítica, é com essa coisa mais, né? Vamos diminuir, vamos dizer, lá vem ele de novo com as suas causas, né? Como é que você lida com isso? E se alguém já chegou para você e falou para você, alguém, o consumidor, assim, falou, só não gosto de sua roupa é isso, aquilo outro. Como é que você lida com essa resposta não agradável do público? Bom, eu sempre fui bem resolvido com isso. A crítica ela nunca me atravessou. Sabe? Aliás, eu sempre levei pelo humor, eu sempre adorava. Quando, eventualmente, a Regina Guerreiro fazia alguma crítica minha, eu ficava imaginando ela falando, sabe, com a voz da Regina. Não, dessa vez não deu. Mas a Regina sempre falou muito bem. Sim, né? sim. A única vez que eu respondi numa coleção foi uma crítica da Lilian, que a gente volta e meia a gente fala sobre isso, que foi a coleção Álbum de Família, e que a Lilian fez um texto super bonito, mas ela falou assim, mas moda não é teatro e passarela não é palco. Aí eu olhei aqui e falei, gente, mas eu acho que moda, teatro e passarela é palco. Aí quando foi a coleção seguinte, que foi do Bispo, eu fiz uma peça que ela abria, a modelo abria, era vermelha assim, e quando ela abria virava uma cortininha, e estava bordado, moda não é teatro, passarela é palco. E a Lilian falou assim, olha, eu vou cobrar o direito sobre aquilo. Ele te pagou depois? Nada. Pelo menos nem você não fez nenhuma camiseta, Nem Lídia. a camiseta. Então isso nunca foi problema. Agora, no caso da peruca de bombril, tem uma coisa que era a cara daquele tempo. Então a internet começava as pessoas a ter acesso sobre aquilo. Quem estava na sala e assistiu o desfile e viu o desfile e leu, viu justamente que eu estava falando do inverso. Eu estava falando que o futebol era uma coleção inspirada no futebol de várzea. Meu pai foi jogador de futebol. E eu queria fazer antes da Copa do Mundo. Então a passarela era uma terra batida, era uma coleção muito linda, que eu gosto muito, porque era toda numa época que os uniformes eram feitos à mão. Né? As insígnias eram bordadas pelas mães dos jogadores, mesmo em times como Botafogo. E um lugar em que o negro tinha que passar pó de arroz ou alisar o cabelo para se fazer de branco para estar em campo. Então o futebol eu colocava ali como talvez a única vitória da mestiçagem brasileira.
Sim. E aí tinha um detalhe da beleza do cabelo, que não era nas modelos negras, era em todas as modelos. Sim. E aí uma menina que ela estava começando a escrever sobre beleza para Vogue, ela foi lá no backstage e o pessoal da equipe da beleza falou assim, qual que é a beleza? É uma homenagem ao negro. Alguém respondeu para ela e ela colocou isso no Twitter. Então, quando isso foi para o Twitter, menino, o negócio foi uma bomba. E aquele menino lá, irmão do Emicida, viu aqui e falou assim, matem ele. Quando eu acordei no outro dia, né, eu estava numa fogueira e como que eu nunca tinha... E eu respondi ela, eu respondi sobre racismo no Supremo, eu respondi na Secretaria de Justiça de São Paulo, e o negócio tomou uma coisa que levou 2 anos. Aí meu advogado, no final, falou, Ronaldo, agora você pode pedir que tirem a associação na palavra racista o seu nome. Eu falei, não vai tirar. É preciso que a gente saiba que a gente pode quase tudo. Embora retinto, eu nunca sofri por causa de cabelo de bombril ou de cor, ou racismo direto nisso daí, nessa coisa aí. Então, eu não faria de novo. É um aprendizado. É isso. Com isso a gente fecha o segundo bloco, vai para mais um rápido intervalo e volta já já para essa conversa deliciosa com o Ronaldo Fraga. Cultura que aproxima. Bradesco. A gente está de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o multiartista Ronaldo Fraga. Vocês estavam discutindo, a gente estava discutindo no último bloco essa questão do racismo, preconceito, e a indústria da moda ainda é uma das que tem piores práticas trabalhistas, que utilizam mão de obra barata, em alguns lugares, muitas denúncias de trabalho análogo à escravidão, e isso num país tão desigual quanto o Brasil, mas também no mundo, né? Nessa migração da indústria da alta moda para a Ásia, o que estava por trás era a mão de obra barata em grande medida. Como mudar essa chave? Como virar essa chave e fazer com que a indústria da moda seja algo rentável para essas comunidades? Você ajuda muitas comunidades de artesãos, mas também para quem está ali, para o operário da moda. Olha, houve uma mudança, tá? Significativa, mas ainda muito lenta. Mas, de novo, tudo é a informação e a comunicação. Eu falei anteriormente, por exemplo, da menina que compra o vestido de R$100 na Zara, que não é o problema do vestido de R$100 na Zara. Mas, em geral, esses vestidos pingam sangue. Eles murmuram. Então, assim, não se trata só de você não estar comprando uma peça com fruto de um trabalho escravo no Brasil. Porque no Paquistão pode, né? Porque do outro lado do mundo pode. Então, os navios confecção que saem da China e vêm produzindo em alto mar, sem referência nenhuma, e entram e distribuem essa roupa para os grandes distribuidores ali pelo Mediterrâneo, Espanha, aquele pedaço ali, e essas roupas chegam no Brasil. Então, eu acho que essa procedência, o momento é esse, a gente entender a procedência daquilo que nós comemos, daquilo que lemos, da informação que consumimos e da roupa que vestimos. Agora, dobradinha aqui. Você ficou 6 anos fora do São Paulo Fashion Week, né? E aí, de repente, numa edição comemorativa, você volta e faz esse desfile, né, emocionante, que abriu. Foi emocionante para você também. Quem estava lá viu, né, o Ronaldo feliz na passarela de novo. Isso a gente pode esperar, apesar de você ter essas outras milhares, né, de atividades que você vem fazendo concomitantemente a sua carreira de estilista, a gente sabe o trabalho que dá fazer um desfile. A gente pode, né, esperar, mesmo que não seja semestralmente ou anualmente, uma volta do Ronaldo às passarelas, ou a gente vai ter que esperar 6 anos de novo? Menina, então, 6 anos de desfile presencial, mas eu tinha feito uns 3 filmes, né, os fashion filmes, e quando eu fiz aquele Terra de Gigantes, lá na Chapada do Araripe, né, com a Suiane como modelo, falando dos índios cariris, da mestiçagem naquele lugar. Eu gostei tanto daquilo. E eu vi mais sentido em fazer um filme do que a passarela em si.
né? A passarela em si, você, na verdade, você faz para 200 pessoas ali, que é muito pouco, mas é a imagem que você cria para a internet. Então, eu falo assim, a gente pode criar imagem melhor, imagens melhores, histórias melhores. Se eu tivesse dinheiro e não precisasse perder tempo em tentar fechar patrocínios, eu faria só fashion filmes. Posso... Porque eu acho que eles duram mais. Desculpa, o Pedro queria falar, mas eu queria só aproveitar o que a Dani está falando, porque você participou de um Roda Viva 2011, né? E era um momento que a moda estava muito próspera, a moda brasileira estava em alta. E o que aconteceu? A indústria encolheu a criatividade ou São Paulo, a relevância de um São Paulo Fashion Week acabou? Como é que você vê isso? Olha, o que aconteceu no mundo é que, bom, eu acho que tem dois fatores. Primeiro, essa migração da indústria têxtil do mundo e brasileira para os países asiáticos e a abertura do mercado numa concorrência que foi desleal, porque não estávamos preparados, né, para essa concorrência, de como ela aconteceu. A moda meio que saiu de moda, sabe? Então, a moda ficou 30 anos como pêndulo de consumo. Para você vender de adoçante até carro, a moda era um vetor que se prestava para tal. O estilista assinava um rótulo, fazia isso, fazia aquilo outro. Esse pêndulo mudou para a gastronomia, sabe? Então, hoje você vê a televisão, você não tem um programa de moda, você tem um programa de gastronomia pipocando a todo instante, todo momento. A moda vai existir sempre? Vai existir sempre. A moda não vai acabar. Mas a moda, como aquele momento que a gente estava vivendo, nesse pêndulo da história, ele foi um momento que passou, sabe? E eu falo isso que eu acho que é muito triste, porque grande parte da história do Brasil, né, sobre toda a história da nossa formação do século XX, ela passa pela indústria têxtil. Total. Né? Lembrando que o Brasil, o melhor algodão do mundo, bom, o melhor algodão do mundo hoje, que é o egípcio, que tem 1,20 m de comprimento de fibra, o algodão do Rio Grande do Norte, da Paraíba, chegava a 3,20 m. E foi sabotado pelos americanos no governo Vargas, depois da Segunda Guerra, soltaram aquele inseto lá que acabou com tudo. Quer dizer, e quando eles viram que estava se perdendo, que o negócio virou uma praga, o dono da produção, os fazendeiros, os empresários na época, foram pedir ajuda para o governo, que já tinha colocado essa ajuda, armado pelos Estados Unidos com Vargas, para a indústria automobilística, porque ele achava que ia ter uma indústria automobilística no Brasil. Então começou a asfaltar o Brasil inteiro. Então não tinha um dinheiro para salvar essa história. E eu acho que a mesma coisa aconteceu com a indústria têxtil. Sabe? Eu participei de muitas discussões, tudo que chamava, seja da ABIT, seja em Brasília, para poder discutir o futuro da indústria têxtil, o que poderia fazer para fortalecer. Mas eu via que a maioria dos empresários envolvidos está querendo salvar o seu. Sabe? Ele queria que o governo colocasse o dinheiro. Deixa eu chamar o Pedro, coitado, que ele tinha pedido. Diga. Eu acho que o São Paulo Fashion Week, no caso, é uma semana que ela acaba sendo o reflexo dessa indústria. Sabe? Então, houve melhores momentos de um aporte financeiro, né? Nós sabemos o que era, né? Na Bienal, com 6 salas, aquela coisa toda, e esse momento passou. Né? Um momento passou no mundo, mas é um vetor poderosíssimo e é um vetor que continua. Diga, Pedro, depois eu passo para da macroeconomia para micro, falando um pouco ainda sobre indústria, você nunca teve uma boa relação com dinheiro. No livro Memórias de um Estilista Coração de Galinha, você disse que sempre foi quebrado. Sim. E depois que sua loja foi assaltada aqui em São Paulo, você não voltou mais para São Paulo. Não. Você está no Mercado Novo, em Belo Horizonte, uma loja incrível, inclusive. Mas você pretende voltar, e como que está essa relação do empresário Ronaldo Fraga? Porque moda, no fim das contas... No caso da loja de São Paulo... Posso acrescentar ao Pedro, porque a minha pergunta era nessa linha. Eu entrei no seu e-commerce e não tem nada à venda. E, enfim, você tem a loja no Mercado Novo, que está fechada, e, enfim, do que vive o Ronaldo Fraga hoje? Então, deixa eu contar para vocês. Bom, vou contar para vocês. A história da loja de São Paulo, que eu adorava, era uma loja na Vila, que tinha uma jabuticabeira, tinha um abacateiro no fundo do quintal, fazia uma super obra. E a minha tristeza nem foi o assalto, porque eu já tinha sido assaltado 3 vezes numa loja em Belo Horizonte, eu não tenho problema com assalto, não. O meu problema é que o quarteirão inteiro foi demolido para a construção de um prédio horroroso. E eu fiquei numa tristeza gigantesca, porque eu gostava muito daquela loja, e eu falava assim, eu me recuso a ir para uma loja menor, né? Porque era muito caro, era um pouco antes da Copa do Mundo, então os valores estavam absurdos. Eu falava, quer saber, tudo que me prende, sempre foi assim, tudo que pudesse me acorrentar, eu já pulo fora. Então a minha relação com o dinheiro, ela vem muito disso daí. Para mim não tem dinheiro que pague, se não tiver diversão, se não tiver prazer, eu estou fora.
Tá? Então, a história lá. A minha gestão hoje é uma gestão de ateliê, com 10 funcionários. Aí o povo me atormentava por conta do e-commerce. Tá, aí começou o e-commerce lá. Aí começou a vender demais, começou a me atormentar demais também, entendeu? Porque eu tinha que deixar de fazer outras coisas que eu gostava. Aí, como teve essa história da obra, da loja, eu falei assim, gente, mas agora com a obra, no ateliê, o pessoal vai produzir onde? Vai ter que esperar. Eu falei, vai esperar. Vai ficar fechado em dezembro? Vai. Mas tá todo mundo querendo comprar a coleção do Milton Nascimento. Compra em janeiro, compra em fevereiro, vai comprar de outro estilista, entendeu? Então é o seguinte, hoje, com 59 anos, eu sou muito feliz com as minhas escolhas e faria tudo de novo. Então, eu moro bem, eu como bem, eu viajo bem, trabalho muito, sabe, faço muitas coisas, mas eu não mexo com nada que me escravize. Né? E eu vi, por exemplo, muitos colegas que chegaram a ponto de suicidar porque a onda da moda tinha passado, a produção tinha passado, e não sabia fazer outra coisa, sabe? Eu sabia fazer outra coisa, eu falei, menino, mas prostitui esse corpinho, nem isso a pessoa sabia, entendeu? Não, porque eu falo, às vezes você para prostituir, para fazer aquilo que você acredita, você tem que trabalhar com uma marca que não tem nada a ver, entendeu? Vai trabalhar com aquela marca que não tem nada a ver, para você alimentar a outra ali. Eu falo prostituição nesse nível. Diga, tá bom, muito bem, mas tá valendo. Não foi um corte por causa da prostituição, não. Tá... Mas eu falava assim, amigo, vai ser feliz, tudo passa, a moda passa. Ele comprou até uma casa já em Goiás Velho. Eu comprei uma casa. Aí, culpa do Mário de Andrade. Eu estava lá em Goiás Velho, que é uma cidade linda, e eu estava lá na época, meu namorado, que hoje é meu marido, e aí eu vi um solar de 1913, que estava à venda, mas estava lá porque é estigmatizado na cidade, porque por 80 anos foi um prostíbulo de luxo na cidade. Eu falei, aí o Mário de Andrade deu gargalhada no meu vídeo, compra. Aí eu falei com ele, vamos comprar. Ele falou, mas tem que ver como é que está lá dentro. Eu falei, a fachada está ótima. Não, tem que ver como está dentro. Não, depois a gente faz lá dentro, a fachada está ótima. O grande hotel. Diga, Mário. Não, isso é de Goiás. Mário não de Andrade. Tem o Mário aqui no seu ouvido, é o Mário May. Com você. Não, é o seguinte, quando eu penso em Minas, que eu sempre digo que Minas é um planeta, a gente pensa no pão de queijo, a gente pensa no Juscelino Kubitschek, né? A gente pensa no Grande Sertão Veredas, enfim. Mas eu também penso na moda, porque teve o Grupo Mineiro de Moda, claro. Zuzu Angel, né? Então eu queria que você me dissesse assim, qual é essa vocação fashion de Minas? De onde vem isso? E o que te influencia? Você, por exemplo, o pessoal do Grupo Mineiro de Moda, que foi durante muito tempo muito forte, né? A gente ia para lá para visitar os ateliês, eu sou dessa época que a gente fazia isso. E você foi influenciado por essa turma? Você conheceu eles? Enfim, qual que é a sua experiência fashion mineira? Bom, vamos lá. De onde que vem essa parada em Minas? Tá? A primeira indústria autorizada por Dona Maria a Louca foi a abertura de uma indústria têxtil em Minas Gerais. Olha. Porque tinha um contingente de escravizados muito grande e estava dando trabalho demais à produção de fazendas. De onde que vem a corte de tecidos? É porque era produzido teados em fazendas. Por isso que até hoje muita gente da antiga chama corte de tecido de fazenda. Então, com isso, o algodão, foi a indústria de algodão. E aí essa história em Minas foi... eu acho que habituou-se a coisa do bordado, do fazer à mão, da costura em casa, da costureira de família. Tem uma história que eu adoro, que Ouro Preto, quando foi mudar a capital para Belo Horizonte, grande parte da população de Ouro Preto não acreditava nisso. Não acreditava que Ouro Preto ia perder o posto para um lugar que chamava Curral do Rei, sabe? Uma confluência de rios, tinha 20 rios atravessando aquela cidade, né? E tinha um defensor, um crítico ferrenho à mudança da capital. E as pessoas só passaram a acreditar que realmente eles tinham perdido essa batalha quando esse colunista social da época escreveu falando assim, perdemos. Os melhores alfaiates e modistas de Ouro Preto já abriram escritório em Belo Horizonte. Né? Então, quer dizer, essa coisa da moda em Minas, quando você falou de Zuzu Angel, Alceu Pena, também, os dois são da cidade de Curvelo,
né? Então, Curvelo é uma cidade que é um manancial, sempre foi da história ligada à costura. Se isso fosse valorizado lá atrás, como no Japão, as crianças estavam aprendendo corte e costura no ensino primário, entendeu? Exatamente. Porque faz parte da história da formação. Até para reparar as roupas, né? Com Porque certeza. ninguém sabe mais Não fazer um sabe, concerto. não tem. Não, O seu Pena foi uma influência no seu trabalho? Sim, claro. Todos eles. Não, mentira. O primeiro contato que eu tive com a moda, eu era final da ditadura militar, só lia literatura política, me caiu nas mãos um livro do Geni Ventura. E quando eu abri, tinha um capítulo falando de uma costureira, como ela gostava de ser chamada, que era Zuzu Angel. Quando eu li aquilo, eu falei, caralho. E no livro, só a única pessoa que, inclusive, perdeu a vida por isso, né, de tantas histórias que ele conta, era a Zuzu. E a Zuzu ficou em mim atravessado, que eu falei, cara, que isso? Quando mais adiante, depois, com a moda, a faculdade, fui para Londres, quando eu voltei, que foi a segunda apresentação no São Paulo Fashion Week, aí eu fiz a coleção inspirado na Zuzu Angel. O grupo mineiro de moda, eu ainda não estava envolvido com isso. Talvez no finalzinho. Eu me lembro de um desfile produzido pela Regina Guerreiro, que era sobre cinema. E os modelos saíam da tela de cinema e o negócio deu defeito. E aí a projeção saía, ela mandou apagar tudo e começar o desfile umas 3 vezes. E eu achei aquilo muito interessante, entendeu? Eu nem sei o que eu estava fazendo ali, como que eu consegui entrar naquele lugar. Mas quando você pensa os nomes do grupo mineiro de moda, o Renato Loureiro, a Artimanha, outros grandes nomes, Graça Ottoni, a Sônia Pinto. Quer dizer, um país que não se faz tradição. Não se fez tradição em moda. Era uma pena, porque essas marcas eram para estar aí e muito bem E até hoje. era um polo muito forte. Sim. de moda. E Décio Novelo, né? Também foi uma das referências, você falou das suas referências. Décio Noviello. Décio Noviello era um carnavalesco, que ele era o primeiro curso de moda instaurado no Brasil foi no UFMG. Então ele era meu professor. Com isso, então, a gente fecha o nosso terceiro bloco do Roda Viva, vai para um rápido e último intervalo e volta para o encerramento desse desfile aqui com o Ronaldo Fraga. Cultura que aproxima. Bradesco. Roda Viva de volta com o Ronaldo Fraga. A Lili tocou no ponto ali dos anos 2010, em que a moda estava num momento economicamente muito pujante, mas eu quero voltar um pouquinho mais nessa linha do tempo para os anos 90, que foi quando você começou. Eu me lembro de começar também nessa mesma época na Folha de São Paulo, e moda era um assunto lá dentro. A Érica Palomino era uma entidade dentro da Folha de São Paulo. A época da São Paulo Fashion Week mobilizava a redação como um todo. Era uma cobertura que era planejada pela Secretaria de Redação. Tinha plantão noturno para os desfiles entrarem na primeira página. O programa da Lilian bombava na TV. Os jornais tinham editorias de moda com muita gente, tinha crítica de moda. E era o momento em que a sua geração de estilistas estava sendo lançada, que havia as modelos brasileiras ganhando o mundo, então era cult falar de moda. Por que se perdeu isso, da moda como um assunto da imprensa? Não só das revistas, que continuam, claro, mas já havia, mas da imprensa diária ali, da imprensa hard news. Eu acho que a moda, ela saiu de moda, da moda que ela vivia, porque ela começou a concorrer com outras coisas. Sabe? Então as pessoas querem comprar um novo iPhone. Ela está ligada o que das novas tecnologias está sendo lançado. Ela quer saber daquele restaurante que só tem 6 mesas feitas e a comida é feita por aquele chefe X, entendeu? Então, assim, os assuntos desse universo do consumo, o bolo foi dividido. Tá? E é muito triste, porque... Não é triste, como eu falei anteriormente, a moda é um reflexo do tempo que a gente está vivendo. O tempo que a gente está vivendo agora é esse. Naquele tempo, o Brasil estava fazendo uma moda do seu jeito de fazer moda. Então, o programa da Lilian era existia aqui,
do jeito que a gente fazia. A cobertura da Érica na Folha de São Paulo, a moda estampando a primeira capa, com assuntos polêmicos até. Quantas coleções minhas estavam na primeira página, coisa que eu nem imaginava. A Regina Guerreiro, a crítica da Regina Guerreiro, é um jeito muito próprio dela de escrever e de fazer moda. E as pessoas escreviam. Nós tínhamos uma crítica de moda. Constância. Constanza. Hoje nós temos os influencers que está tudo ligado ao quê? Ao consumo. Então ela está nivelada pelo consumo. Não, pela cultura. E no mundo todo, né? Não é um fenômeno O mundo brasileiro. todo. É o momento do de tempo. moda morreu no mundo todo. Só que tem uma coisa tem mais. também, que é quando essa estagnação existe, quem vai por um caminho na contramão, tá? É que traz algo novo. E eu acho que o caminho é tudo que fale de ancestralidade. E pelas hora de redes investigar a sociais, ancestralidade. você acha que supre um pouco isso? Como? As redes sociais podem suprir essa falta de grandes, ali, da presença da moda na imprensa? Eu acho bom, eu sou sempre a favor de um texto bem escrito, de uma crítica bem feita. Sabe? Então, muito da minha vontade de mobilizar tudo para voltar e fazer um desfile, eu perdi muito desse brilho por isso daí. Mas para não ficar aquele velho, tipo, no meu tempo era melhor, eu entendo que esse tempo é essa cara. É isso, o tempo é hoje. Então, eu vou fazer Você acha que, de alguma forma, essa colocação de que... Eu entendo que diminuiu bastante a cobertura e tudo, mas eu ainda escrevo para jornal, inclusive, e para as revistas, ainda existe crítica então de moda e ainda existe jornalismo de moda. O que talvez tenha mudado é o interesse do público em ouvir estilistas se vangloriando. E eu acho que a crítica nos anos 90 e 2000 teve esse papel um pouco de... Eles precisavam apresentar, né, os nomes, mas ao mesmo tempo deixou alguns deles muito mal criados e pouco afeitos a ouvir críticas. Colegas seus, inclusive. E eu já passei por isso, acho que todo mundo aqui, de uma forma, já passou por isso. Isso prejudicou muito, você não acha esse ego super inflado, que ao mesmo tempo, né, foi importante em algum momento ali como... fazer que eles, né, ganhassem identidade, né, perante o público, mas ao mesmo tempo teve uma derrocada ali da parte disso, né? O bom que o mundo envelhece, sabe? Então, quando você sente aquele perfuminho de Denner e Clodovil, isso é velho, sabe? Então, quando você sente aquele perfuminho daquela empáfia do profissional de moda que ele tinha dos anos 90, não cabe isso mais hoje. Como da mesma forma, quem se propõe a escrever, e temos apaixonados pela escrita da moda, né? Tem muita gente na internet escrevendo muito bem, tem muita gente gravando em vídeo muito bem. Mudou a opinião. A plataforma mudou. Eu acho uma pena porque eu acho que está muito pulverizado, sabe? Está muito pulverizado. Que existe, sempre vai existir. E sempre vai existir, como eu citei há pouco, sempre vai existir uma Vivienne Westwood de tempos em tempos, uma Marie Claire de tempos em tempos, uma Zuzu Endio de tempos em tempos. Ronaldo, você acompanha hoje os desfiles internacionais? Não. Não? Não, eu nunca acompanhei, eu sempre tive muita preguiça dessa história. Acompanhei uma coisa ou outra, mas hoje muito menos. Muito menos. Falando sobre ancestralidade, que algumas vezes você pontuou nessa conversa, né? A questão da ancestralidade. Tem um outro debate que vem acontecendo entre os estilistas, né? Que eu brinco que são seus filhos. A Celina Issa na Catarina Mina, o Antônio Castro na Foz. Eles vêm discutindo muito como, né, e o Antônio gosta de citar uma frase do Tolstói, para ser universal você tem que ser regional, mas ao mesmo tempo a gente vê, talvez os estilistas nordestinos tenham uma facilidade maior de assumir esse regionalismo sem medo, e eles sabem que o jeito que eles vão conseguir fazer sucesso lá fora e serem universais é sendo regional. Mas o Brasil é um país muito grande e nem todo mundo talvez tenha essa facilidade de olhar para o seu quintal, que o seu quintal está preservado com esses saberes artesanais. Como que um estilista, por exemplo, de São Paulo, né, ou do Sul, que a industrialização chegou em massa e cortou esses laços com os saberes artesanais, ou com os quintais, ou com, né, o regional, como que esses estilistas conseguem beber? Eles vão ter que fazer as entradas e bandeiras do Mário de Andrade também ir para outros lugares? Ou a gente consegue fazer uma moda brasileira, mesmo sem ter que sair do Rio, de São Paulo, ou de Santa Catarina, né, que é um polo industrial de moda muito grande? Como que essa nova geração consegue ser um pouco Ronaldo Fraga? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, eu quero citar o trabalho que você está fazendo no Nordeste. Quer dizer, isso é inédito
esse trabalho de coordenação com jovens estilistas que vêm de uma região que sempre foi deixada de lado quando o assunto era moda, sabe? Sempre teve um deboche e uma desvalorização sobre isso. Então tem uma geração de estilistas, uma das roupas que eu usei no casamento inclusive, de uma estilista baiana maravilhosa, Adriana maravilhosa, que também está no seu grupo. Então isso é fantástico. Agora, de novo falando do Mário. Quando daquele burburinho da Semana de Arte Moderna, que a Tarsila do Amaral não estava aqui ela estava em Paris, e quando ela volta, durante um sarau na casa dela, que ela queria saber as notícias do que estava acontecendo, então o Oswald se vangloriava falando da Semana de Arte Moderna, o que tinha acontecido, e lá pelas tantas o Mário pega e fala assim, aqui, mas vocês acham que isso prestou? Aí o Mário falou assim, como não prestou? A cidade só fala na Semana de Arte Moderna. Nós fizemos uma Semana de Arte paulistana, portanto, uma Semana de Arte provinciana. Vocês só querem saber de pegar o vapor, ir para Paris e fazer uma cópia mal feita de um mundo que já é caduco. É preciso que a gente vá de encontro ao país. Nós temos aqui um continente. Quer dizer, ele falou isso lá em 22. Então, o legado do Mário de Andrade é caríssimo para a gente ainda hoje. Então, é importante que as pessoas se movimentam. Quando eu estava na coisa do Ministério da Cultura, lá na História da Moda, eu fiz uma proposta que o Brasil, naquela ocasião, era o país com o maior número de escolas de moda no mundo. Então, que essa coisa do pessoal ficar... Porque eu estava fazendo um PCC do seu trabalho. Cara, PCC, uma mamografia do seu trabalho. Eu não quero saber disso. Vai de encontro ao Brasil. Né? Então, a história era que tanto as escolas de moda particulares quanto as públicas, o trabalho final fosse uma troca dentro do próprio Brasil. Que o estilista lá de Santa Catarina, que nasceu dentro da indústria, fosse tomar cachaça, dançar forró e comer paçoca de carne seca lá em Pernambuco, lá na Paraíba, e desenvolver um projeto a partir daí. E os meninos que nasceram lá, sabe, com a história do saber, do fazer e do bordado, viessem desenvolver um projeto na indústria. Bacana. Eu lembro que na época, o coordenador que fazia lá, o DESC, não sei o que, uma faculdade lá de Florianópolis, não, Santa Catarina não precisa disso, porque Santa Catarina já faz isso dentro do próprio estado. Quer dizer, foi uma onda que passou. Ô, Lilian, é a última, acho, do programa. A gente tem cerca de 5 minutos. Ele falou de casamento, você queria trazer vida pessoal. Eu queria, assim, trazer para esse lado pessoal, porque você casado com 2 filhos, assumiu sua paixão por um homem. Isso. E hoje está casado, mudou de cidade. Como é que foi esse processo para você? Uai, menina. Bom, como eu disse antes, eu nunca fui dado muitas... Eu só fico e estou em lugares onde meu coração bate. Tá? E meu coração bateu naquele lugar por 20 anos. Mas eu casei, inclusive, não foi com a pessoa que mexeu com o meu coração e que fez movimentar toda a história da minha vida. Mas eu encontrei com o Januário, há 2 anos, casamos em Goiás Velho. Estamos fazendo junto o projeto do Solar dos Urubus, que é esse casarão lá na cidade de Goiás Velho, que vai funcionar como um espaço de hospedagem e residência artística. E eu estou muito feliz. Então, mas na família, eu imagino, como é que foi essa... A família foi ótimo. Nada é ótimo, sabe? Quando você tem que lidar com um passo de liberdade do outro, não é uma coisa simples. Mas eu fui ajudado e amparado por 2 figuras maravilhosas, e falo que por acaso são meus filhos. Então, quando eu chamei e falei que o casamento tinha terminado, porque eu tinha conhecido uma pessoa, e que por acaso essa pessoa era um rapaz, o Graciano mais novo, ele falou, pai, mas o amor não tem cor nem sexo. E o mais velho, ele falou, olha, se tem uma coisa que eu admiro em você, sempre foi a coragem. Então, sigamos. São seus filhos mesmo, né? Tem espaço para uma última, mas é 2 minutos entre a pergunta e a resposta. Diga, Maria Laura. Você tem uma coleção preferida? Não, eu não tenho uma coleção preferida. Tem coleções que eu falo assim, olha, deu certo ali, o cenário, a roupa, a trilha, todas elas têm alguma coisa que eu gosto. Normalmente eu sou muito crítico depois do desfile. Na semana seguinte eu acho que aqui tá uma bosta, devia ter feito outra coisa. Tá? Mas tem coleções que eu gosto há bastante tempo. Eu gosto da China.
Foi uma coleção que eu fiquei na China em 2006 e eu voltei falando com meus amigos, vocês não sabem o que vai acontecer. Então, já vem ele, ó, o falastrão. Né? Então, eu não quero deixar o programa terminar sem ouvir o Mário ter essa bancada tão luxuosa. Vai, cabe mais uma pergunta pop-up. Mais uma pergunta? Eu queria saber que você vê algum um talento novo na moda que ninguém ainda falou, que você que viu. Quem que você apontaria para um caminho novo dentro da coisa de moda brasileira, digamos assim, se é que existe, né? Menino, moda brasileira. Eu ando muito fora dessa história do radar com a moda. Né? Eu acho até com essa história das expedições pelo mundo, pelo Brasil afora, eu tenho investigado muitos saberes que estão em vias de extinção, muito mais do que nomes ou estilistas. Mas tem uma galera jovem, como eu falei, do Projeto Nordeste, vindo do Nordeste, né? Que os meninos estão muito apaixonados com o vetor. E a moda precisa da paixão. Sabe? Então, eu acho que é essa paixão que faz com que, obviamente, o dinheiro vai ser consequência, eles vão ter que se estabelecer, mas são pessoas muito apaixonadas. Os gringos o Silvestre Gustavo, eu gosto muito. Oi? Os gringos gostam da sua moda? Meninos gringos, volta e meia, eles estão lá querendo onde é comprar essa coleção do Milton Nascimento tá uma coisa, da gente de fora comprando a coleção inteira, aliás. Então, tem que voltar com o e-commerce. Obrigada, Ronaldo. Foi um papo realmente delicioso e muito inspirador. Ok, obrigado. Adorei estar aqui. Adorei estar com você. Obrigado, meu amor. É isso, gente. A gente se encaminha, então, para o encerramento do Roda Viva. Meu muito obrigada também a esse time, né? Não tenho nem roupa, literalmente, para esse pessoal aqui. Daniela Falcão, Lilian Passe, Pedro Diniz, Maria Laura Neves, Mário Mendes, Luciano Veronese. Eles conduziram esse papo junto comigo, alinhavaram a conversa. A nossa saudação especial a você, que nos fez companhia nessa viagem pela história, não só da moda brasileira, mas também da arte brasileira, contada por um dos seus mais inventivos criadores. No nosso acervo de quase 40 anos do Roda Viva, você encontra, além da primeira entrevista do Ronaldo, que a Lili citou, há 15 anos, também conversas com outros nomes de peso da moda brasileira, que têm no talento de seus criadores a grande arma para enfrentar essas dificuldades que a gente mencionou aqui ao longo do programa. Dificuldades de empreender numa indústria que, no nosso país, tem muitos obstáculos. Você fica agora com o Metrópolis e nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um programa inédito e eu espero você. Até lá! Cultura que aproxima. Bradesco.